Seja bem-vindo a mais uma edição do Abre Aspas. O nosso bate-papo esta semana será com a professora e mestre Sandra Nicole. Ela vai falar para a gente um pouquinho sobre história, sobre a migração e a vinda de italianos ao Brasil e como que essas famílias foram recebidas e aqui ficaram. Sandra, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, um prazer também, gratidão. Então, essa pesquisa sobre os italianos, a migração, ela faz parte do seu currículo desde a graduação, não é? Exatamente, a partir de uma pergunta. Por que você se considera italiana se você não nasceu na Itália? E aí isso me instigou a procurar saber essa história e essa permanência das tradições, da memória, dessa narrativa de dizer que, apesar de ter nascido aqui, são considerados, ou eu me considerava, de fato, italiana. E conta pra gente onde você nasceu e por que você se considerava italiana. Então, eu nasci no município de Itueta, Minas Gerais, que fica ali bem próximo à divisa interestadual com o Espírito Santo. E essa região, ela recebeu, a partir de 1918, aproximadamente, famílias italianas, né? Já com filhos. Então, alguns italianos que nasceram na Itália, outros que já nasceram no Brasil, mais especificamente no Espírito Santo, eles receberam, essa região geográfica, recebeu imigrantes italianos vindo do Espírito Santo, mais especificamente da região de Alfredo Chaves, que no início da grande imigração era considerado o quarto território, e de Castelo, no Espírito Santo também. Então, essas famílias chegaram ali, deram novos contornos àquela região, apesar de ter outras famílias também, já tinha outras famílias de outras nacionalidades ou do próprio Brasil, né, de outros estados e da própria Minas Gerais. E dali eles, nesse novo contorno, nova configuração a esse espaço, novas técnicas de manejo da terra, porque são famílias camponesas, a partir de uma migração com colonização de assentamento de pessoas em propriedades. Trouxeram novas técnicas, novas tradições, novos costumes, danças, valores, narrativas do que é a Itália, do que é ser italiano. Quando foi que veio o primeiro grupo de italianos? Eu fiquei curioso agora. Para o Brasil? Para o Brasil. Sim. Veio... o Brasil sempre teve a presença italiana. Até 1874, essa presença era esporádica, ou em várias partes da região geográfica do Brasil, mas em 1874 chega ao Espírito Santo famílias italianas vindas do Vêneto e do Trentino Alto Adige. Eles chegam exatamente em 17 de fevereiro de 1874 em Vitória, capital do Espírito Santo. Eles chegam no navio, no grande navio, né, na grande embarcação conhecida como La Sofia, ficam por 5 dias em mar e depois começa a questão da desembarcação para as pequenas embarcações, a ida para a hospedaria, aqueles que não tinham alguns sintomas já direcionaram para, atualmente, a região de Santa Cruz, que fica no município de Aracruz. Essas famílias vieram por quê? Pietro Tabacchi, que era um italiano, era um grande empreendedor e fazendeiro, ele tem toda uma estratégia e nessa estratégia dele é de buscar, ele tem uma carta que ele faz um pedido para o governo brasileiro e o governo italiano de fazer uma tentativa de buscar famílias italianas devido a um contexto que a Itália estava vivendo, um contexto de modernidade, modernização e situações de fome e miséria, para o Brasil, onde estava ali necessitando de mão de obra. Então, estrategicamente, o governo italiano e o governo brasileiro auxilia e ele traz essas famílias. São os 388 famílias que vêm, chegam a Vitória e vão para a fazenda do Pietro Tabacchi, Nova Trento. Depois de um tempo que eles ficam ali, pouco tempo, eles não concordam em vivenciar de condições subhumanas, segundo eles. Alguns retornam para a Itália, outros vão para o sul do Brasil e outros retornam para Vitória, ficam por um tempo e são direcionados para o núcleo colonial Timbuí, que atualmente é a região de Santa Teresa, no Espírito Santo, a região serrana. Então, essas famílias,
elas dão ali, de fato, o início da grande imigração italiana no Brasil, que esse ano está completando 150 anos, né? Legal. E quando eles chegam em Minas Gerais? No território específico que eu trabalho, a partir de 1918, aproximadamente. Porque aí tem também uma nova estratégia. Qual que é a estratégia? Aí já são de governos estaduais, né? O Espírito Santo, ele teve toda essa questão de 1874 a 1920, vamos dizer, que chegaram muitas famílias, né? Depois desse início, diversas outras levas, navios chegaram, ancoraram na capital. E aí, o Espírito Santo, as famílias que chegaram, 2, 3 filhos, ela começa a ter 5, 6, 7, o filho mais velho casa e começa a ter 1, 2, porque a família é unidade de produção. Então, o que ocorre? O espaço, a terra, já tem muita mão de obra. Então, ele começa a ter que se espraiar. No início, eles vão para o próprio estado, do próprio Espírito Santo, mas depois também esse estado começa a ter uma quantidade de população. E o que acontece com o Vale do Rio Doce? Que eu estou recortando aonde eu estudo, mas também o sul de Minas ele vai ter algo parecido, semelhante, o Triângulo vai ter, que é a necessidade de povoamento. Não é de colonização, é de povoamento. Aquelas terras que estavam com poucas pessoas ali. Então, e o Vale do Rio Doce ele é a última região mineira a ser povoada. Então, ele necessitava de povoamento. E esse povoamento também vai dar o quê? Um direcionamento e um certo poder na questão da divisão do próprio Estado de Minas com o Estado do Espírito Santo. O Espírito Santo ele sempre foi o quê? Considerado a cortina verde. Era ele que era a barreira verde, né, a cortina, para que não escoasse aí as riquezas de Minas Gerais. E por um tempo aquela parte que ele era cortina e onde ele ficou ali não tinha a ocupação humana com tanta expressividade. Então essas famílias chegam a essa região com essas estratégias governamentais. Por exemplo, nos relatos colhidos, geralmente os descendentes comentam. Meu avô comentava, minha avó, minha mãe, a nona, né? Comentava que lá no Espírito Santo a família era grande. Então, qual que era a solução? Era vir um pouco para cá e ficar um pouco lá. Então, uma família que no Espírito Santo estavam em 10, 4, 5 vinham para Minas, 4, 5 ficava na terra, a terra aumentava e a terra de Minas também era grande. E no caso tinha um diferencial em Minas porque as terras tinham valores mais em conta do que no Espírito Santo. O Espírito Santo já estava com terras em valores mais altos do que em Minas. Então há relatos também de que, olha, no Espírito Santo se comprasse 4 alqueires de terra, em Minas daria para comprar 7, 8. Então era muito solução para a questão da terra e era solução para o próprio governo também e para essas famílias. E aí quando eles chegam em Minas, em Santa Rita do Itueto e Itueta, vem italianos que nasceram na Itália, vem os que nasceram no Brasil, mas eles continuam dizendo que eles são italianos, né? De fato e até hoje. E eles já conseguem se caracterizar. Por exemplo, tem o italiano mais idoso, tem o italiano, e tem os mais novos, que não está tendo muito mais de italiano. Mas também, nessas migrações internas que ocorrem, a italianidade ela é evidenciada, mas a brasilidade também é. Porque ao mesmo tempo que vão tendo novas gerações, o distanciamento com a terra natal, ele acontece. Então, essa italianidade, nós somos italianos, há muita cultura, há o sentimento de pertencimento, identidade, memória, mas o que te define como italiano? Né? E essa brasilidade está aguçada, não está? Então, em alguns momentos, por exemplo, você sabe falar o dialeto? Não, eu não sei, mas eu sou italiano, eu tenho sangue italiano. Eu ia te perguntar agora, como que fica a questão da língua? Foi mantida? Era um mesmo italiano para todos? Ou, às vezes, tinha dialetos diferentes dentro de uma própria Itália? Sim, a Itália tem muitos dialetos. No século XIX, então, esses dialetos não tinha ainda a padronização, né? Uhum. De uma língua italiana, né? Uma língua nacional. Então, quando eles vêm, e eles vêm também, não como italianos, eles vêm como vênetos, como trentinos, como lombardos,
como toscanos, né? Então eles vêm, mas quando eles chegam aqui, o próprio registro, o próprio carimbo de registro de entrada os torna italianos. E aqui eles vão ter que construir uma italianidade comum, porque eles são diferentes entre eles, né? Com algo que se assemelha, algo que diferencia, mas quando eles chegam nesse espaço do Brasil, esse espaço geográfico, eles são mais semelhantes do que diferentes dos demais que estão aqui. Então eles vão construir uma italianidade, que é um conjunto de referências que vai dizer a eles e para os outros que eles são italianos. E aí a questão do dialeto, aqui também, por mais que seja um dialeto trentino, um dialeto vêneto e lombardo, esse dialeto, alguns permaneceram com mais ênfase, outros não, mas até a terceira, quarta geração dos que nasceram aqui, ela permanece. A partir da quinta geração, já os descendentes compreendem, mas já não falam. Mas também tem todo um contexto. O contexto da nacionalização, né? Do período de nacionalização do Brasil, que teve aí vários traumas daquela criança que em casa falava o dialeto italiano, mas que na escola, na sociedade, não poderia falar. Então, isso foi muito traumático também nessa questão da língua italiana no dialeto. E quando você pensa de descendentes que, aí vamos falar do caminho de retorno, que faz o retorno, que vão para a terra dos antepassados, quando eles chegam lá com aquele dialeto que permanece do século XIX ainda, há pessoas italianos natos, nascidos na Itália, que perguntam, de onde essa fala? De onde você saiu? Né? Porque já não reconhece mais, porque padronizou o idioma italiano, que é o idioma padronizado atualmente. Mas os dialetos permanecem, mas com as pessoas mais idosas. Os mais novos já está existindo dificuldades. E aí quando você chega, por exemplo, a regiões tanto de Minas quanto do Espírito Santo, em que o Vêneto e o Trentino Alto Adige, a maior população que veio, eles já conseguem perceber. Por exemplo, se você chega a Santa Teresa, se você utiliza o dialeto vêneto, eles vão perceber, é vêneto, não é trentino. Quando eu, que sou da região do Vêneto, chego lá, eu já percebo que tem uma diferença. De algumas, por exemplo, o queijo, algumas pequenas palavras. Dá um exemplo para nós aí, para a gente entender, né? Que palavras são essas? Por exemplo, o queijo em Vêneto é formaggio. E em Trentino Alto Adige, acho que é formaggio, algo assim, tem uma tonalidade um pouco diferente. Mas a questão da pronúncia, da né? pronúncia. Tanto é que o talian, que é aquela... até no Rio Grande do Sul ele foi oficializado como língua italiana, né? É a língua vêneta, que ela vai predominar, porque a quantidade de vênetos no Brasil, eles também predominam. E foi essa comunidade vêneto que chegou a Minas ou é a trentina? Aqui eu trabalho é a comunidade vêneta. Vêneta, trentina não. Inclusive também na região de Divino das Laranjeiras, Vêneto. Vêneto também. Esses italianos... Mas tem entre eles também, às vezes, tem alguns trentinos. Não posso dizer que é totalmente vêneta. Porém, Tueta e Santa Rita de Tueta, a predominância totalmente é vêneta. Eles trabalhavam em lavouras de quê? Café. Só café? E a lavoura de subsistência. Por exemplo, no Espírito Santo, qual que era o principal? É formação de lavouras de café. E depois de um tempo, teve a lavoura de subsistência. O milho, o feijão, a banana, outros produtos. Em Minas, as Gerais, ela é muito diferenciada, né? Então vai ter região, por exemplo, talvez do Manhuaçu, que ela vai ter a predominância do café, mas algumas lavouras de subsistência também para venda, né? Não só para consumo, para venda, mas eles vêm para a produção do café. Porque à época também, a política de colonização agrária tinha como principal objetivo a formação das lavouras de café. O café é produção, o café é poupança, o café é investimento. Os outros é a questão da subsistência. Se você planta, se aquela família plantou uma lavoura de feijão e deu muito feijão, ele vai vender o que sobrou. Mas o principal ali era para consumo próprio, porque não se tinha a compra de
outros produtos. A única compra era a querosena e o açúcar, querosene e açúcar. Então, era a lavoura de café, mas adentrou os outros também, o milho, o feijão, a própria uva e o vinho, né? Que eles a têm uma uva e o cultura vinho. também. Em Minas, a uva, o vinho, ele vai ficar muito no sul. Talvez por uma questão climática, né? Então, Andradas vai ter uma produção, vai ter uma época que Andradas vai ter 6 a 10 vinícolas, e ainda algumas permanecem hoje com os descendentes. Poços de Caldas tem também outro direcionamento. No caso da pesquisa que eu desenvolvo, não teve a produção da uva e do vinho, provavelmente em questões mesmo de Climática, Então é o café. E é o café arábica e o café conilon. Atualmente a predominância é o café conilon, que também é a maior produção do próprio Espírito Santo, né? Porque eles estão muito vinculados ao Espírito Santo. Por mais que essas famílias vieram para Minas, eles teve momentos deles fazerem encontros com quem ficou, deles irem visitar quem ficou, ou por mais que aquela família, ninguém daquela família ficou, veio tantos, depois veio outros tantos nas levas, aí não ficou ninguém naquela terra, venderam para outro. Tem muitos relatos de dizer, nós voltamos à terra dos meus pais, voltamos à terra que meu avô nasceu, ou à terra que meu avô chegou. Então esse vínculo ele permanece. E eu acho que a questão aguçada ali do sentimento de pertencimento, né? Eu pertenço, e aí qual que é o espaço que eu tenho referência mais próximo? É o espaço da terra do Espírito Santo. E então, em Tueto, Santa Rita do Itueto, vai prevalecer o café. O vinho, e no caso, igual Santa Teresa, a questão da jabuticaba, né? Eles iniciam com a plantação da jabuticaba, e não da uva. Até acontecer a plantação da uva, já existia algumas jabuticaba, eles fazem a jabuticaba. E teve um período que ficou como se fosse ruim, feio, você ter o vinho de jabuticaba. E aí veio a padronização do vinho, a plantação, provavelmente no final da década de 90, início dos anos 2000, que aí começaram a ter a plantação de uvas, a produção de uvas, e aí a questão dos vinhos. E agora Santa Teresa já tem retornado à produção do vinho de jabuticaba, que é o que é referência para aquela comunidade. Que aí entra a questão mesmo da italianidade, né? O que é referência para mim? Que conjunto de referências eu posso dizer que eu sou italiana na produção do vinho, da jabuticaba? Então, há alguns senhores que relatam, olha, agora voltou a produzir o verdadeiro vinho, que é o vinho da jabuticaba. Legal. Como que eles contribuíram para o desenvolvimento econômico da região e do Brasil em si? Então, uma dos grandes objetivos dessa grande imigração era a questão da modernidade e do desenvolvimento econômico. E aí, quando essas famílias elas começam a produzir, elas têm um tempo de formação da lavoura, da colheita, do escoamento, algumas vão para a área urbana, tem todo um direcionamento para a área urbana também, são empresas que vão trabalhar ou vão ter algum comércio, né? Tem alguns casos que é o comerciante de algum produto ali. Então eles vão ter essa modernidade, o Brasil ela necessita. E o Brasil vai investir nisso para que essas famílias. Então no momento em que eles trabalham, em que eles desenvolvem, em que cresce ali a lavoura e que há a venda do café, há a compra de novas terras, há a plantação de novas lavouras, a formação de novas famílias, o Brasil está desenvolvendo. Então, aquelas localidades que chegaram, no caso do Espírito Santo, que era ali tido um grande espaço de floresta e há a formação da lavoura, começa a ter produção. Essa produção escoada começa a moeda correr. No caso de Minas também. Só que Minas, a floresta ela vai ser menor, mas ela ainda existe. Alguns locais já não se tinha famílias originárias, não tinham menos famílias. Então, a compra dessas terras em Minas também começa, porque o objetivo principal era chegar, formar lavoura, então produzir, cuidar da terra para produção. Então, aquela vivência ali vai fazer com que também cresça a economia do próprio Brasil. Tanto é que a presença italiana ela é tida, na grande maioria
dos locais em que tem a presença italiana se tem um desenvolvimento. Não quero dizer que em outros não tem um desenvolvimento, mas é marcante. E o próprio relato, nós chegamos aqui, não tinha nada e agora tem tudo. Né? Foi trabalhando de sol a sol para que a gente conseguisse tudo isso que a gente tem hoje, ou que a gente já teve, no caso de alguns relatos, em que a pessoa perdeu o que ele tinha adquirido em algum momento. Esse café que era colhido, para onde ia? Para o Espírito Santo novamente, no caso do estudo, né, que eu faço. Em Andradas, sul de Minas, ele vai também para o oeste paulista, né? No caso, ele retorna, aí a população vem, né, de trem, a população migrante, e o café retorna no trem também, né, para o Espírito Santo. O escoamento é para o Espírito Santo. Então, no caso, Itueta, ele tem ali a ferrovia, a presença da ferrovia. Então, tem os galpões em que armazena a produção desse café, e esse café vai pela ferrovia para o Espírito Santo. E um dos portos secos que eles utilizam é o porto de Itapina, próximo a Colatina. E dali direciona para os portos as compras de café. E até hoje esse direcionamento do Espírito Santo ele é muito. Por exemplo, a cotação do café ela é do Espírito Santo. Porque no caso o café Conilon é a maior presença no Espírito Santo. Então, qual é a cotação do café hoje no Espírito Santo? Como que nós vamos enviar essa produção para o Espírito Santo? Então ainda tem essa ligação. E já era um produto exportado naquela época? Para fora do Brasil? Talvez em menor quantidade, mas sim. Com menor quantidade, com todas as dificuldades de exportação, da ausência de tecnologias, mas sim. Legal. Uma outra dúvida que eu fiquei é, quando a gente migra, pelo menos assim, os valadarenses, né, vão para os Estados Unidos, ou para Portugal, ou para outro país, sempre é com o desejo de voltar. E os italianos, eles ficaram. O que fez os italianos permanecerem no Brasil? Então, essa diferenciação. A migração de agora é que você faz o custo dela, né? Você, no caso, Valadares, a partir dos anos 1960, né? Quem custeia é o migrante. No caso dos italianos que vieram da grande imigração, quem subsidiava era o governo. E a intenção, o objetivo era o quê? Era de chegar àquela terra, formar aquela terra e viver naquela terra. Então, o objetivo maior era viver no destino. No caso dessa migração, a partir dos anos 60, ela é diferente. Ela é ir, trabalhar, fazer uma poupança, investir ou retornar e investir aqui. Então, essa é a diferença entre um e outro. Então, enquanto os italianos tinham total objetivo e eles tinham certeza que não conseguiriam retornar para a terra natal, era fazer a vida, as melhores condições de vida e viver no destino. Já a migração, a emigração, né, brasileira é fazer a vida na origem, é retornar e vivenciar na origem. Ser patrão, né? Ser patrão, é. E no seu caso, como é, assim, ter essa cultura, né, italiana na sua família e ao mesmo tempo brasileira? Como que é essa mistura? Então, é um misto de emoções, ainda mais quando eu descubro a partir de uma pergunta de um professor, mas você nasceu na Itália? Então, ali é que eu fiquei com alguns questionamentos. E, às vezes, eu ainda fico. Por exemplo, quando eu vou a uma comunidade italiana, dependendo das situações, aquele sentimento de pertença, de referências do mesmo, né? Daquela tradição, daquela música, daquela história, vai me colocar numa zona de conforto. Eu pertenço aqui, eu sou dessa comunidade, eu sou italiana. Então, por exemplo, quando eu vou às comunidades e a pessoa fala assim, você é italiana e tal, eu já sei que eu sou descendente, eu não sou italiana, eu não sou italiana nata, né? Mas tem a questão de italiano reconhecido e tudo, jus sanguíneo, questão de cidadania. E aí eu fico perguntando, peraí, mas eu não sou italiana, né? Mas se eu falar com aquela comunidade, com aquela senhora que eu sou descendente, ela vai me olhar e falar, que é isso, né? Então, para ela é italiana. Então, lá eu tenho que dizer, realmente, sou italiano, nós italianos e tal. Mas quando eu vivo numa sociedade que não tem ali a presença tão aguçada italiana, quando eu falo assim, eu sou descendente, às vezes eu fico me perguntando,
eles já estão notando diferenças? Eu estou me mostrando, de certa forma, diferente dessa comunidade? Então, eu acho que, ali como pesquisadora, como historiadora, esse sentimento ele fica o tempo todo ali num jogo, né? O que você de fato é. Mas tem, sim, as referências do ser italiano, mas a brasilidade ela é totalmente aguçada. E quando eu digo brasilidade aguçada, você fala italiano? No máximo que eu falo é palavras de dialeto. Eu compreendo mais do que falo. E aí? Então você não sabe falar italiano, então eu não sou italiana, né? Eu participo de um conselho, que na Itália fala Comitê dos Italianos no Exterior. Eu represento Minas Gerais. E esse comitê, ele tem representações de italianos natos e italianos registrados, reconhecidos oficialmente. No caso, eu sou reconhecida oficialmente como italiana. Tenho o mesmo passaporte do italiano nato que veio para o Brasil em 2008. Mas em alguns momentos, nas nossas discussões do conselho, é como se eles nos vissem como brasileiros e nós os víssemos como italianos, em alguns momentos. Mas em alguns momentos eu tenho que falar, não, mas eu sou italiana. Né? Eu tenho que firmar aquela minha italianidade, apesar da presença da brasilidade ser muito mais forte em mim. O pensamento, as decisões ali, eu vou tomar a partir da minha brasilidade, mesmo sabendo que eu tenho sangue italiano e tal, estou num comitê de representação italiana. E isso é muito inquietante também. E há algum tipo assim de rejeição por parte da Itália com relação aos brasileiros descendentes de italiano? Nos relatos é demonstrado essa diferenciação. Ah, mas você é estrangeiro, você é brasileiro. Não, mas eu estou com um documento. Ah, o documento não interessa. Como aqui, para o Brasil, não interessa para uma pessoa, por exemplo, quando os avós falam assim, meu neto foi lá dizer que foi lá no consulado e pegou um documento. Agora ele é italiano. Eu não sei se um documento define italianidade, define ser italiano, o que o senhor relata. Então, para o senhor, aquele documento não vai fazer diferença. Ele é italiano e ele é italiano. Lá na Itália, quando o descendente mostra o documento mostrando que ele é italiano, para o italiano nato, nascido lá, o documento não vai fazer diferença, porque nada do que o italiano diz que é referência lá, o descendente que chegou lá, que fez o caminho inverso dos antepassados, vai ter alguma referência semelhante. Então, por exemplo, lá a grande maioria dos descendentes que vivem lá vivem em comunidades brasileiras, né? Almoçam, fazem alguns passeios na comunidade brasileira e não na comunidade italiana. E tem relatos de discriminação, de aversão em alguns momentos, às vezes silenciada, às vezes você percebe mais. Como acontece em outros países. Como né? acontece em outros países, normal. Para só ilustrar, eu fiz uma entrevista com o senhor, que é o senhor mais velho que eu consegui fazer, 97 anos. E aí, toda aquela italianidade, ser italiano, foi uma entrevista, um relato oral dele, na verdade eu fiz um relato oral com ele, foi aguçada ali de um sentimento de pertencimento. E mais ao final desse relato, eu pergunto a ele o que ele acha das pessoas que retornam para a Itália. Então ele vai falar que é algo legal, que é algo emocionante, que se ele pudesse ele ir e tal e tal. E aí eu pergunto, o seu neto foi, o que você achou do seu neto ter ido? E aí o relato dele vai ser o seguinte, resumindo, né? Olha, meu neto foi, quando ele foi, eu senti uma emoção muito grande. Ele estava indo para a terra em que os meus avós vieram. Ele estava indo para a minha terra de origem, apesar de ele ter nascido no Brasil. Está indo para a minha terra de origem. E eu fiquei muito contente. Mas foi decepcionante quando ele voltou. Aí eu disse para ele, por quê? Ele falou, olha, o meu neto jura que ele foi para a Itália, mas ele não viu enxada, enxadão, machado, lavoura, com café, com milho, com feijão, com plantação. Ele voltou falando um italiano, que ele não saiu daqui com aquele italiano. Eu não entendi nada do que ele falou. E o pior
foi quando ele falou que ia vir um colega dele que era italiano. Quando o colega chegou, não tem nada a ver com italiano. E aí ele descreveu as características do colega do Neto. E aí no final ele falou assim, olha, minha filha, ele saiu daqui, mas para a Itália ele não foi. Tem certeza que ele não foi para a Itália. Ele fala que foi, mas ele não foi. Mas o que está nesse relato? O que está permeado? A Itália do avô é a Itália do século XIX. É uma pátria abstrata. Abstrata. E o Neto conhece, o Neto vai para Lombardia, vai para Milão. O Neto não vê lavoura, e quando ele vê lavoura, ele vê de plantação de uva. E aí o Neto também toma um choque. Primeiro que ele toma um choque, porque ele tinha um relato de uma Itália, ele chega com outra Itália. E para o Neto, quando ele chega, como que ele diz para o avô tudo que o avô está esperando ouvir e ele não tem como dizer? E eu faço também a entrevista em profundidade com o Neto. E o Neto vai dizer, o pior para mim foi eu dizer algumas coisas para o meu avô que eu não consegui ver. E eu não contei tudo para o meu avô. Eu não contei de boates, de noturnas, casa noturna, de carro, de trem-bala, de tudo. Porque foi tão decepcionante eu contar para o meu avô e a decepção que o meu avô teve, porque eu também eu não consegui, de fato, trazer informações para o meu avô. O meu avô estava todo contente que eu ia chegar com informações. Então foi um momento ali também de conflitos, né? Mas aquele mesmo Neto que observou uma nova Itália, quando ele está com outros descendentes, ele se diz italiano. Mas ele sabe que, de fato, ele é mais brasileiro do que italiano. A questão do espelhar-se, né? Da reflexibilidade, né? Uhum. Então, é um pouco isso. É uma e era muito engraçado, identidade porque dividida, né? É uma identidade dividida, híbrida, na hibridização, né? E foi muito assim, marcante para mim também, porque o senhor olhava para mim e ele fazia com todas as gesticulações italianas, né? De dizer, ele não foi lá, eu tenho certeza que ele não foi. Aquele avô queria ouvir, né? Diferente. E o próprio Neto depois dizer também. Então aquilo foi angustiante, de certa forma. Mas essa brasilidade, ela continua permeando. A cada geração, ela vai se perder e vai ter uma brasilidade com referências italianas. Legal. Foi um prazer receber você, também. Sandra, conversar um pouquinho sobre a sua pesquisa, né? Muito interessante. E sempre que puder, pode vir cá contar mais história pra gente. Com certeza. Obrigada, gratidão pelo convite. Estou à disposição. Tá certo. Esse foi mais um Abre Aspas. Agradecemos pela sua presença aí nas redes sociais do Diário do Rio Doce, nosso canal do YouTube, conferindo a cada semana uma entrevista nova. A gente volta na próxima semana com outro tema.